Bem, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui reunidos. Eu estou ainda com uma certa dificuldade do layout aqui da minha gravação, porque vou tentar colocar mosaico aqui para a gente. Isso, ficou melhor. Agora eu estou vendo o rostinho de cada um, mesmo que seja por foto. Muito obrigada pela presença. Meu nome é Ana Flávia Sanches Borges. Estou agora coordenadora do programa USP Recicla do campus da USP de Bauru. E aí, nossa primeira demanda na sequência que assumimos foi participar da quarta mostra Ecofalante da USP, que é em consonância com a 10ª mostra Ecofalante de cinema. Eu vou passar, então, a vinheta da nossa mostra e depois sigo com a apresentação do curta que nós escolhemos para debater em seguida com os moderadores. Vocês estão vendo? É uma página do YouTube. Dá para ver sim. Sim. Dá, né? Ótimo, vamos lá. Agora, nesse momento, eu vou parar de compartilhar para poder fazer a apresentação formal. Então, nós estamos aqui. Eu gostaria de desejar para vocês que sejam muito bem-vindos ao webinário do campus da USP de Bauru, a FOB, a GARRAC, a Prefeitura do Campus, Comissão de Cultura e Extensão e o USP Recicla, realizado pela FOB USP. Pela Prefeitura do Campus, como eu falei, né, e também com apoio incondicional da nossa comissão, com o professor Vinícius como presidente, Comissão de Cultura e Extensão. Em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP, a SGA-USP. O evento compõe a programação da 4ª Mostra Ecofalante USP e Agenda 2030, fruto do acordo educacional entre a Universidade de São Paulo, via sua Superintendência de Gestão Ambiental, e a Organização da Sociedade Civil Ecofalante. Para a composição desse webinário, nos baseamos no seguinte filme, Casa dos Amigos, a fim de estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Ressaltamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abordados pelo filme. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. Um minutinho. Que era para estar... isso mesmo.
Eu tive um probleminha técnico aqui, eu peço desculpas. Aí, agora vai. Bom dia, me chamo Daniel Paz dos Santos. Hoje moro na Casa dos Amigos em Antônio Carlos. Nossa história começou em 2017, onde a gente veio para a Casa dos Amigos para ter uma perspectiva de vida melhor. Como eu já tinha esse sonho da gente estar acolhendo as pessoas acima de 50 anos, que são as mais vulneráveis, as que têm mais dificuldade, os mais velhos na rua, os mais velhos e as mais velhas, né? A casa tem uma espécie de pedagogia própria, criada a partir das experiências e da vivência de cada um, de acordo com a sua ótica, o seu meio de ver as coisas, enxergar a vida e o seu desenvolvimento como pessoa. Quando o companheiro, a companheira chega aqui, ele chega numa situação totalmente debilitada e, às vezes, até sem saber por que razão, motivo, causa, circunstância que ele veio parar. Ele vem de espontânea vontade, é óbvio. E aqui ele começa a ser reinserido no ambiente coletivo familiar. Aí o que aconteceu? Aí a assistente social falou comigo, ó, tem uma casa em Antônio Carlos, que é o tal do seu Daniel, tu queres ir pra lá? Eu disse, pô, chovendo, morando na rua, sem tomar banho, sem comer. E nisso, na miserabilidade, na exclusão, no abandono, no descaso do próprio poder público, que é público, mas entre aspas, o que acontece? Essa pessoa se animaliza. Ela fica ali sem perspectiva de desenvolvimento. E a casa oferece essa perspectiva. Através do resgate da sua dignidade, da sua autoestima, do seu empoderamento enquanto pessoa, ser humano, digno da convivência com os demais e também da sua respeitabilidade também como ser social. Sou morador aqui da Casa dos Amigos, aqui em Santa Catarina, e eu vim aqui agregar nesse projeto aqui com o Daniel Paz, que montou essa casa, né, para receber ex-moradores de rua. Então, a gente procura fazer várias oficinas para agregar esse pessoal, né, para inserção, tanto pessoal, profissional, para essa integração de resgate do ser humano. Então, o que a gente procura aqui é viver como família. Antigamente, eu pensava só em mim, e agora eu penso num coletivo. Então, o que a gente hoje vem tentando dentro desse espaço é a ressocialização e a formação dessas pessoas. Que a gente tem aí roda de conversa, uma vez, duas por mês, onde a gente fala sobre direitos, empoderamento, como se encaminhar, como saber dos seus direitos. Muitas vezes está na rua, não sabe que tem direito a um Bolsa Família, auxílio moradia, a alimentação. Nós temos dentro da nossa Constituição brasileira que a gente tem direito a 2 refeições por dia, dignas. Onde está? Como acessa? Dentro da nossa Constituição, nós temos direito à moradia. Mas quem tem direito à moradia? Bom dia, meu nome é Mary. Eu conheço a casa, participo da casa há 2 anos e meio. Vim em situação de rua. No momento que eu conheci a casa, foi tudo para mim. A expectativa de viver, de voltar a viver. E é isso. Já saí da casa umas 3 ou 4 vezes por causa da minha dependência, mas devagarinho estou conseguindo. Toda a construção dessa casa, as regras de convivência, desde a limpeza do chão, do plantio, do orgânico, das oficinas, tudo é conduzido coletivamente. Para muitos políticos aí, nós ia se chamar de comunista, mas não é, nós praticamos inclusão social, que é apartidário e apolítico.
porque, na verdade, a inclusão deveria ser um dever do ser humano com o outro. Eu sou usuário da casa, mas eu vivo mais para o pessoal da casa. Eu faço logística, eu dirijo, eu trabalho fora, a gente presta serviço fora para outras pessoas, serviço de alvenaria, capina, o que pintar a gente vai lá e desenvolve. Cada um tem uma certa posição na casa. O que vai fazer, se identificou, assume e bola para frente. E nisso a gente veio elaborando maneiras da gente ter a nossa sustentabilidade, da gente poder estar tendo atividades semanais, mensais e a organização da casa entre os próprios moradores da casa. Nós temos o orgânico, nós temos o humus, temos oficina de marcenaria, oficina de costura, o nosso reciclado, que a gente também está na parada da ecologia. A gente tem a autossustentabilidade do orgânico, que também não está trabalhando com agrotóxico. O nosso objetivo aqui é a inovação da horta, sempre plantando novidades, hortaliças, plantando, colhendo, e sempre elaborando a horta com as variedades de verduras, legumes. E é tudo autogerenciado. A gente mesmo que se cotiza, que trabalha, que dá duro, que faz isso, que faz a coria, gera renda, e com alguns apoiadores e alguns amigos e alguns mantenedores a gente mantém isso aqui. Nós não temos aqui para salvar todo mundo, mas aqueles que querem seguir uma política diferente, o nosso papel como Casa dos Amigos e Movimento Nacional de População de Rua é ensinar, politizar e dar o passo seguinte, que é ser multiplicador. A gente é multiplicador. Tudo que a gente aprende, a gente passa. Por isso, Casa dos Amigos, uma residência coletiva, onde a gente está aqui para fortalecer a companheirada, as mulheres, os homens, o que precisar da casa a gente ajuda. Ajuda sem intenção de ganhar nada em troca. Porque o que a gente ganha é muito mais maravilhoso. É o sorriso e é saber que a pessoa está bem. Não vivemos sobre espécie de religião, não vivemos sobre espécie de nada, mas vivemos o aspecto da inclusão. E o que nós praticamos é isso. E que eu quero deixar bem evidenciado é que esse projeto existe, esse projeto é claro, esse projeto veio para ficar e esse projeto veio para crescer e para modificar vidas e para fazer a inclusão social. É isso aí. Valeu, galera. Anúncio do vento traz a nuvem, Bem, na sequência, eu passo a palavra para a bióloga Ana Cláudia Sanches Borges. Talvez vocês achem alguma coisa parecida entre a gente, além do nome. Nós somos irmãs. E fui pesquisar se haveria algum nepotismo em relação a essa possibilidade dela participar, mas não, porque ela está participando sem honorários. E muito obrigada, Ana Cláudia, por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai acrescentar muito aqui ao debate. Obrigada, gente. Somos irmãs, parece a voz, né? Eu queria falar alguma coisa sobre esse vídeo, porque eu sou bióloga, mas eu sou educadora também. Eu queria antes pedir desculpas, porque aqui tá, não sei se vocês estão ouvindo, tem alguma serra acontecendo aqui fora, então não tem jeito, né? A gente tem essas questões, né?
Ai, que bom, linda. Eu sou educadora no Sesc Bom Retiro, aqui em São Paulo, então eu moro aqui em São Paulo. E é interessante esse filme, porque no Sesc Bom Retiro, não sei se todos conhecem, nós ficamos bem ali no centro de São Paulo, numa região carente, não é carente a palavra, né? Uma região dramática socialmente. A gente fica bem ao lado da Cracolândia. Então, a gente convive muito com essa questão social, principalmente da moradia, enfim, do uso de drogas, né, e tal. Ao mesmo tempo, quando a gente entrou nesse processo de coronavírus, nós ficamos pensando sobre essa questão, começando dali, né, dos frequentadores da unidade, da região, mas também depois foi seguindo para o mundo, assim, diante de uma catástrofe como ambiental e, enfim, de saúde que a gente está vivendo, quais são as coisas que já estão sendo feitas em relação a um outro mundo possível, né? Então, a partir desse olhar, a gente criou, dentro do SESC, um programa audiovisual de entrevistas, que é um programa que chama Outros Mundos Possíveis, e que a gente entrevistou várias pessoas para falar sobre a visão do trabalho em relação a alguns temas. Então, o que é o trabalho? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que se relacionam esses temas. Porque, por exemplo, um ponto que me pegou assim do filme, primeiro, que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil assinou, todo mundo tem direito à moradia digna, né? E aí depois, com a emenda constitucional em 2000, isso também foi colocado na Constituição. Então, que todo mundo tem direito à moradia, ao trabalho, à alimentação, ao lazer, enfim, à educação. E aí, assim, pensei em 3 entrevistados, por isso que eu estou falando também, porque nessa conversa, a gente teve 3 pontos que me fez pensar nesse filme. Um ponto principal é uma entrevista que a gente teve com o Daniel Souza, que é um permacultor, educador, psicólogo, tal, que ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, que se todo mundo tivesse comida, moradia e roupa, ia ser muito difícil da gente ser explorado, né? Então, por quê? Porque a gente não teria que gastar energia ou que alguém exploraria a gente por fora para a gente poder ter esses acessos, né? Porque a gente não tem esse acesso. Quer dizer, a gente não, né? A gente é privilegiado, mas no caso, nesse caso especificamente, os moradores de rua. E aí, a partir disso, me vem também uma fala da Nina Veiga, que ela é arte manualista, é ativista, educadora, que também deu entrevista para a gente, e ela também fala isso, né? Mas ela fala de um ponto que eu acho muito interessante, porque ela diz que no mundo atual que a gente vive, os processos da casa, sabe? Esse processo, como mostra no filme, né? Que eles plantam, que eles se reúnem, que eles limpam, que eles vendem, que eles fazem as suas roupas, que esses processos eles foram transformados ao longo do tempo em serviços, né? Serviços, produtos que a gente compra, né? A gente pede para alguém limpar nossa casa, a gente pede para alguém fazer nossa comida. Só que esses processos, eles são processos de vida, porque eles vinculam a linha da vida, porque ele vincula ao fazer, né? A um fazer que está ligado a uma coisa significativa. Então, eu fazer minha comida, por isso que na pandemia, muita gente foi lá e arrumou o armário, e se sentiu bem fazendo uma faxina quando estava em casa. Por que a gente se sente bem fazendo essas coisas, apesar de não sempre, né? Porque te vincula a um fazer significativo, e a gente perdeu esse fazer. Então, o trabalho manual, no caso da Casa dos Amigos, esse é um outro ponto, me traz essa sensação, assim. Então, fazer a horta, fazer a roupa, essas oficinas, elas dignificam mesmo a pessoa, porque elas vinculam de volta, eles remetem, olha, sou agora
possuidor novamente da minha vida, do meu processo, né? E aí, por último, um outro ponto que também veio de uma outra fala, que para mim fecha e fechou mesmo nossas entrevistas, é de um indígena chamado André Baniwa, que é uma liderança do povo Baniwa, e eles vivem, o povo Baniwa, para quem não conhece, vive ali na fronteira do Brasil com a Colômbia, Venezuela, né, na Amazônia. E ele fala o seguinte, ele fala que na comunidade indígena não há pessoa fora da comunidade, não há pessoa que vive na rua, por exemplo, né? As pessoas estão dentro. Se isso acontecer, a comunidade está doente. Então, aí eu falei bastante, eu não sei, mas só para a gente pensar que, então, se isso realmente acontece, a nossa comunidade realmente está muito doente, a ponto da gente deixar pessoas vivendo na rua dessa forma, né? Então, é isso que eu queria começar a falar. Agora eu passo a minha palavra, então, para a Simone. E obrigada por me convidar também para falar um pouquinho sobre isso. Bom dia a todos. Ana Cláudia, adorei a tua fala, né? Você é bióloga, tem um viés na área de educação. O meu viés é um pouco diferente, eu sou engenheira, né? Sou da exatas, mas eu entrei nessa área de educação ambiental em 1994, quando a USP começou a se organizar para criar um programa voltado para as questões ambientais, né? No momento que se falava muito menos sobre isso, e um grupo de professores se reuniu em São Paulo, e eu fiquei sabendo e pedi para participar como ouvinte. E daí eu não saí mais, né? Eles me aceitaram, eu não fui convidada, né? Eu pedi para conhecer o trabalho deles, porque me interessou, e depois eu fiquei encantada com o que podia ser produzido aqui na USP, e depois disso eu fiz mestrado em engenharia industrial, voltado para a gestão de resíduos, e daí fiz outros cursos, fiz uma especialização na área de formação de agentes de sustentabilidade, e daí eu e outras pessoas começamos um programa aqui dentro da USP, lógico, tudo monitorado e orientado, né, por uma comissão central, e a gente tem feito um trabalho nesses últimos anos, né, e tudo que eu vi no filme, né, quando ele fala de inclusão, quando ele fala do que você falou, né, de dignidade, né, de você levar dignidade para essas pessoas, né, através da comida, através da vestimenta, através do trabalho, através da produção, e daí a gente faz uma correlação, né, num trabalho que a gente faz aqui dentro, que é separar o material reciclável e encaminhar para as cooperativas aqui em Bauru, né? É uma parte que parece que é mecânica, né? Você separar o teu material reciclável do que não é reciclável. Então, parece que é uma coisa muito simples de ser feito e, ao mesmo tempo, é extremamente complexa, porque a gente trabalha com gente que traz uma história de vida, que tem os seus valores, que tem o seu tempo. Então, o caminhar ainda para a gente é muito lento, né? Eu estava vendo alguns dados de Bauru. Bauru encaminha, e Bauru não deve ser diferente do resto do Brasil, ao contrário, Bauru deve estar na frente de muitos municípios, a grande maioria dos municípios de Bauru, né? Bauru tem 100% da sua cidade contemplada com a coleta seletiva.
e os munícipes e os estabelecimentos conseguem encaminhar somente 3% do que pode ser reciclado, né? E daí a gente vê que a USP também não está diferente, que é um lugar onde a gente concentra uma elite pensante, né? Existe todo um processo para estar aqui dentro, né? Para todos, para os alunos, para os funcionários, para os docentes, e mesmo assim, com todo o nosso processo de educação junto à nossa comunidade, a gente não consegue ainda ter um resultado muito positivo, né? Caminhamos muito, né? Muito, mas ainda falta muito, né? E daí a gente vê essa dificuldade, talvez, da empatia, né? Porque quando você, por exemplo, separa o seu material reciclável, você sabe que ela vai para uma cooperativa, ela, como na casa dos amigos, ela agrega as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Porque as cooperativas de material reciclável aqui de Bauru, elas trouxeram ex-catadores de rua para aquele espaço, né? Tentando dignificar a vida daquelas pessoas. Então, esse olhar para o outro é complicado ainda para a gente. Não sei se porque a gente acaba sendo educado de uma forma, né, numa bolha, né? A gente não tem e cada vez mais, cada um no seu condomínio, e você não tem uma visão do que acontece lá fora, né? Eu tive um exemplo muito interessante, como a gente está em poucas pessoas, eu vou contar, né? A minha filha fez Direito, estava em Ribeirão, fez na USP também, e o estágio é obrigatório num órgão público, e ela foi para... não é lá é o que assessora os que menos podem, gratuitamente, né? Esqueci o nome, né, desse órgão, né? São os advogados das pessoas que não podem pagar, né? E ela ficou impressionada de ver, né, as pessoas indo lá para buscar uma pensão de R$50, de R$100, né? Como que funciona esse universo? Muitas vezes ela chorou, ela ligava para mim chorando, né, dessa dificuldade desse impacto de conhecer, né, o outro, que é a grande maioria, não só do Brasil, mas é uma grande maioria do mundo, né, principalmente dos países ainda em desenvolvimento. E esse trabalho, né, que é feito na Casa dos Amigos, é um trabalho assim, não sei se a gente pode chamar piloto, é muito pouco, né, porque são 20 pessoas que trabalham lá, mas a gente vê que esse caminho da pessoa ir, né, de uma iniciativa dela, né, ninguém é obrigado a estar lá, né, muitos, pelo que eu entendi, são usuários, né, e essa dificuldade, né, de você viver de uma outra forma, né. E nós estamos entrando num momento aqui na universidade diferente, né? Um momento novo para a gente, e isso vai nos impulsionar a fazer um trabalho bacana nessa separação do material que vai para as cooperativas, né, que estão tão carentes, porque o jornal, a imprensa, mostra que cada dia, somente nesse momento, está chegando menos material na cooperativa, por conta de que as pessoas empobreceram e passam antes da cooperativa para pegar o material reciclável, né? E eu venho muito cedo para a USP e eu observo isso, né? São mulheres com crianças. Tem uma mulher, eu acho que eu falo uma senhora, né? Eu pensei numa senhora, mas ela é muito nova, mas ela parece uma senhora. Ela tem são pelo menos 5 crianças que estão junto, criança de colo e carrinho, as crianças sujas, né? Logo cedo, 7 e pouco da manhã, ela está com aquelas crianças abrindo, todas, as crianças também abrem, as que podem, né? Para pegar material reciclável. Então, na hora que eles pegam, que eles precisam desse material, né? Não chega na cooperativa, né? Que é uma forma organizada, que tem também um pessoal que faz um trabalho de inclusão. Então, a gente passa por um momento bastante complicado para que as pessoas possam, né, sobreviver, e, ao mesmo tempo, quem tem aquele material
não disponibiliza para chegar lá, ou para chegar para uma outra pessoa que precisa, né? Então, a importância da parte educativa nesse processo de convencimento, né, da população, da importância, né? Porque quando a gente vê que somente 3% chega lá, né, o que acontece com esses 97% que não chegam, né? E que daí a gente tem outros problemas ambientais, né? Quando você dispõe o que não é orgânico num aterro sanitário, são materiais que não se degradam, né? Que a gente vai ter aterros com uma vida útil muito menor, né? O transporte desse material até chegar, né, no destino final, material que não é somente orgânico, né? E os custos que envolvem, né? Bauru tem uma política de resíduos, e dentro dessa política de resíduos foi estabelecidos grandes geradores. Esses grandes geradores serão responsáveis daqui para frente pela gestão, né? As etapas de gestão do lixo comum, né? O que seria rejeito, né? O rejeito seria o que não serve mais para nada, né? E esse material é responsabilidade da fonte geradora, o transporte e a disposição final. Então, diferentemente de nossas casas, a USP, como ela é uma grande geradora de resíduos, ela gera mais do que 200 quilos por dia, ela vai pagar por esse serviço, né? E sendo assim, entra a parte econômica, né? Quem sabe a gente também com essa fala, né, possa ter um convencimento maior da importância de você separar de forma adequada, saber quem é o outro, por que tem que estar limpo, né, quem está lá para receber aquele material, né. Então, a gente faz aqui um trabalho desse, né, como a gente só está em USP, né, eu tô falando que é a parte também que eu conheço, né, mas que é um trabalho bastante importante e que a Ana Flávia veio, né, numa hora importantíssima para a gente agregar com todo o conhecimento dela e toda a forma de trabalho, toda a disposição, e da gente continuar fazendo um trabalho aqui bacana, né, integrando. E daí, você sabe que acho que a gente já foi várias vezes nas cooperativas aqui em Bauru, que são os nossos parceiros, né, e para entender, porque existe uma área de rejeito muito grande, a gente não quer mandar material que vá para o rejeito da cooperativa, né? E conversando com eles, muitos deles têm uma precariedade, né, de dentes, não tem dentes, tem dentes visualmente cariados, aí você fica pensando como que um parceiro nosso da melhor universidade, né, do Brasil em odontologia, né, conhecida mundialmente, pode ter um parceiro que tem tanta, né, assim, outra ponta, né, da nossa, do nosso processo, né, de gestão de resíduos aqui do campus, né, então, tudo isso faz a gente pensar muito, né, e raciocinar, e ter empatias, e tentar ser um multiplicador, que é outra fala do morador da casa, né, que eles são multiplicadores, levar para o outro aquela experiência que foi tão positiva, né. Então, é mais ou menos isso, essa a minha fala, né. Eu gostaria de agradecer tanto a Ana Cláudia quanto a Simone pela participação. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu ia só falar uma coisa que me veio da fala da Simone, que é assim, né, quando a gente fala em ambiental, acho que, Simone, a gente tem que entender que o ambiental, ele se espelha no social, né? Então, não dá para falar em meio ambiente sem falar nas questões humanas, né? Não dá para separar. Não. Então, é muito, muito interessante, assim, a gente pensar também nessa questão da educação, que a Simone fala, porque, assim, por exemplo, na Casa dos Amigos, ele fala sobre essa coisa de a gente tem os direitos e não sabe que tem, né? Não sabe que tem direito a uma comida, direito à moradia. Então, como multiplicar também esse conhecimento, né? Porque não adianta você só ter
as pessoas que precisam, elas muitas vezes não têm esse acesso nem da informação, né? Então, esse é um papel ambiental também da educação ambiental, isso que vocês fazem, da parceria com o pessoal da cooperativa, tá ligado a isso, é educação ambiental, você, né? Você tá olhar para eles como parceiros e como seres humanos que precisam ser respeitados como tal, né? Tipo, Sim. isso é muito legal, assim. Era só isso que eu queria dizer. Sim. Só deixa eu dar uma complementada, né? Nós fizemos um trabalho para mostrar para a nossa comunidade quem eram os nossos parceiros, né? Isso há alguns anos atrás. Então, nós levamos a fotógrafa da USP e ela fotografou, né? Porque a gente achou que se as pessoas conhecessem a cara, né? Porque quando eu falo assim, esse material vai para reciclagem, parece que vai para uma indústria que só tem máquina. Então, quando você vê a cara do seu parceiro, parece que as coisas podem ter um formato diferente, né? Que é a empatia. Poxa, ela é como eu, né? E a gente fez uma entrevista com eles e colocou algumas falas. Então, as falas eram sempre de agradecimento de estar naquele espaço, né? De ser acolhido por aquele grupo e estar podendo trabalhar lá dentro em condições melhores que das condições na rua. Então, assim, é muito semelhante a fala, porque eu acho que é tudo gente, e gente tem uma essência que é comum, não é? Essa socialização que eles fazem dentro, porque é diferente de você trabalhar sozinho, mesmo que você esteja com a tua família na rua. Lá não, lá você conhece outras pessoas, você aprende, porque também tem um trabalho de aprendizagem, como eles fazem lá. Então, as semelhanças de você agregar as pessoas é bastante grande, né? E eu só vou ler uma coisinha aqui que fala sobre isso, sobre a questão de ambiental estar intimamente vinculada à social, né? Os princípios da Política Nacional de Resíduos, um deles é o recolhimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, de trabalho e renda e promotor da cidadania. Então, é exatamente isso que você falou, não é? E isso não está só... você citou o que mesmo, Ana Cláudia? O que é Você fez uma citação de que existe, né, uma interface entre as questões sociais e ambientais que estavam definidas em alguma coisa que você falou, né? E eu estou dizendo que também está definido nos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não, eu disse que é isso, que o ambiental ele é um espelho, né, do social. Sim. Então, se a gente, um exemplo básico se a gente vai ver o rio, né, se a gente quer, sei lá, limpar o rio, a gente precisa saber onde a gente joga o nosso esgoto, né? Então a gente é o meio ambiente, né? A gente é a natureza, a gente faz parte. Então não tem como a gente se desvincular. A vida toda, né, na sua formação ocidental, principalmente, ela traz essa visão de que a gente é separado, né? Então, até hoje, a gente tem discussões como se a gente fosse uma coisa e a natureza outra. Um outro termo que eu até gostaria de compartilhar é que, numa dessas entrevistas com uma indígena, ela fala que os povos indígenas estão tirando a palavra meio ambiente e natureza. Agora, eles usam floresta para se referir a esses dois termos. Eu achei interessante porque é isso, né? A floresta, nós somos a floresta. Então, não tem como a gente se desvincular. Não existe mais uma mata virgem, né? Assim, no mundo. Então, a gente precisa se dar conta que nós somos a natureza, somos a floresta, como a gente age nesse ambiente que a gente vive, né? Então, cada vez mais a gente precisa pensar nisso, nas nossas ações, como o nosso trabalho, né? E isso também eu faço essa correlação com o meu trabalho, porque
a nossa forma de atuar no mundo, ela vai estar diretamente ligada a essa, a natureza, a como a gente cuida dela, né? Então, vocês, por exemplo, estão aqui na USP, trabalham aqui, então fazem um trabalho como a USP Recicla, né? Que pensa nisso. Então, como a nossa atuação de mundo, como eu, como ser humano, quero mudar esse mundo, quero que esse mundo seja melhor. Então, dentro do meu trabalho, na minha atuação, eu preciso também pensar nisso. Então, eu parabenizo, assim, também muito vocês, porque é isso, a gente precisa, em todos os ambientes que a gente está, a gente cada vez se conscientizar mais do quanto nós somos a floresta, né? O quanto nós somos ligados a isso. Quanto nós somos um só, né? O quanto nós somos um só e o quanto as nossas atuações, elas podem tanto melhorar ou contribuir para uma melhora, né? Inclusive de novas epidemias, novas... Tudo a gente pode contribuir para a piora, né? Acho que vocês, como cientistas, sabem bem sobre isso. Então, a gente precisa mesmo olhar nossas atitudes todos os dias. E nosso trabalho é o nosso meio de atuação no mundo. Sim. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos em 10 pessoas, e abrir a palavra para os presentes também, o Luiz Fernando, a Denise, o Elísio, a Milena, a Letícia, a Linda, a Rafaele. Se vocês quiserem se manifestar, podem, por favor, ligar a câmera e abrir o microfone e interagir com a gente. Nós temos esse tempinho agora de 10 minutos para isso. Legal. Eu vou puxar a fila, já que às vezes as pessoas ficam tímidas, né? Eu vou puxar a fila só dizendo que quando eu peguei... A Linda levantou a mão. Você quer falar primeiro, Linda? Não, Ana, pode falar. Quando eu assumi o USP Recicla, né, eu lembro que a Carol, a gente fez uma reunião que ela fez um relatório das coisas que ela fez durante 11 anos de coordenação. Ela fez um trabalho incrível, assim. Ela fez um relatório extenso de ações mensais, né? E aí, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ela sobre isso. Uma hora eu vou conversar com ela sobre isso. É que a nossa vida é muito corrida, né? Mas ela falou assim, porque a Ana, ela tem tudo a ver com o USP Recicla, porque ela tem esse estilo, né? Aí eu achei tão engraçada essa fala, porque, na verdade, a gente é ou a gente não é, sabe? Não é uma questão de estilo, mas eu sei que não foi de um jeito pejorativo. Ela quis dizer que estava totalmente integrada ao novo posto que eu ia assumir. Eu recebi como elogio, mas depois eu fiquei pensando, a gente precisa se conscientizar, como diz aquela música, né, do Tribalistas que eu citei, né, que a gente é um só. E nesse sentido, as ações individuais, elas passam por todos esses processos que tá na casa, que é essa questão do fazer, de dar sentido do ser, né, do cozinhar e tal. Quando eu cheguei em Bauru, eu descobri que tem uma comunidade que sustenta a agricultura, que os alimentos vêm de uma agricultura sustentável, vem de Botucatu. Inclusive, a Ana Cláudia fez especialização lá na pedagogia Waldorf, né, no bairro lá, que chama Demétria, né? E aí, às vezes, aperta para mim financeiramente, porque, por exemplo, a gente tem o nosso vale alimentação, e a gente poderia comprar no mercado. Então, tem mês que eu fico um pouco apertada, mas eu não consigo mais me desvencilhar, gente, de fazer parte, de ser coagricultora. Então, chega no fim da semana, assim, eu tô comendo um monte de salada, porque eu falo, gente do céu, o povo aqui em casa não come muita salada, e eu fico... É um pertencimento que a gente começa a sentir, e você não consegue mais ver separação das coisas. E aí isso vai para outras áreas também. Vai para pesquisa, né? Vai para consumo. Devagarzinho a gente vai se transformando, e com o nosso exemplo, não que a gente queira ser um exemplo ambulante, mas não é. Eu acho que é uma vibraçãozinha que você faz diferente, pode ser que alguém veja e se inspire, sabe? É só nesse sentido que eu ia falar. E a Carol fala isso, assim, que ela mudou muito depois do USP Recicla. Ela deixou isso bem claro. A fala dela foi muito legal. Eu era mais consumista, eu era outra pessoa, eu sou outra pessoa. Tanto que eu até comentei com a Ana Cláudia,
nas manifestações a favor da educação de vários, dos 3 cursos, né, que tem a USP. Eu fui lá sozinha, porque um dia eu não estava muito bem, mas quem eu encontro lá, Carol, e para mim foi improvável, porque a gente não tinha tido contato até então. A gente trabalha num outro projeto que é o CIP. Então, a gente vai conhecendo o coração das pessoas, né? As pessoas que têm empatia e que querem fazer esse movimento. E a universidade é um bom lugar. Então, eu queria só dizer isso e queria falar para a Linda falar alguma coisa. Bom dia a todos. Eu só gostaria mesmo de parabenizar essa atividade e qualquer atividade dessa natureza, porque eu acredito mesmo que seja uma construção. A USP ela é muito ainda vista pela sociedade como uma instituição que faz pesquisa, né? E não tem essa percepção, às vezes os nossos alunos mesmos não têm essa percepção de como a nossa ciência, digamos assim, precisa perpassar por tudo, em todas as ações. Eu até falei com a Ana que a gente fica muito no pé dos alunos, por exemplo, na clínica, em relação ao descarte de lixo, e isso entra, de certa forma, na pontuação, mas eu acho que faz parte da educação. Como a Ana diz, ela é bióloga e educadora, né? Nós somos professores, mas nós somos educadores, são as nossas ações, a gente cobra muita coisa dos alunos, mas o que eles veem são as nossas ações. Então, se eles percebem que a gente faz isso, e tem que fazer isso no dia a dia. Então, eu gostaria também de agradecer ao USP Recicla, que eu sempre tenho o prazer de acompanhar. Talvez eu pudesse ter tido mais chance de ter acompanhado por conta das minhas atividades no PET, mas eu jamais vou desligar disso, porque eu acho que é um foco importantíssimo que a gente nunca pode desistir. Então, eu quero agradecer mesmo a oportunidade e o aprendizado que vocês trouxeram aqui e as experiências que vocês dividiram, tá bom? Era isso, muito obrigada. Muito obrigada, Linda. E gostaria de passar a palavra para os outros membros aqui. Membros é ótimo, né? Oh, meu Deus. As pessoas presentes aqui. Luiz, Denise. A Denise, ela só fica aqui digitando no chat. Abre a câmera, Dê. Gente, a Denise, ela só elogia as pessoas, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Né, Linda? Quem seria da gente sem a Denise? Super, é a definição própria da alegria mesmo. É alegria. Não tenho câmera, o celular está em casa. Não, desculpa. O apelido dela é alegria, gente. É alegria, porque essa mulher é demais. É tudo pra gente. Pessoal, Oi, Luiz. Oi, professora. Tudo bom? Já que a Denise não quer se manifestar só por chat, a gente se conhece realmente. A Denise é uma parceira também nossa, uma pessoa incrível que está sempre apoiando esse tipo de projeto, né? Eu, na mesma linha que a Linda colocou, eu queria agradecer também a participação. Eu acompanho as atividades do USP Recicla há muitos anos, né, com a Simone sempre à frente dessas ações. Eu sempre fui muito fã, colaboro sempre indiretamente com essas atitudes, né, da comissão e das demais ações da USP. E agora estou podendo participar, então eu queria agradecer a presença, né, parabenizar também essas ações, né, a Ana Cláudia, né, bacana, bem legal esse projeto que foi apresentado, é uma coisa que tem que ser divulgada, porque são movimentos, né, atitudes que a gente se sente orgulhoso de ser brasileiro e saber que tem ações desse tipo, como um dos integrantes falou, ela é apolítica, né, não tem ligação a partidos políticos, a grupos religiosos, né, então não busca uma contrapartida para se promover na sociedade, sendo para fins eleitoreiros ou quais sejam, mas é bem legal, né, assim, saber que eles, pessoas do bem mesmo, que promovem esse tipo de atitude, e como o cara falou lá, estamos também na parada do meio ambiente, né, não é bem uma parada, eu concordo plenamente com tudo que foi falado, né. Eu achei uma gracinha ele falar isso, na simplicidade dele, né, que ele está na verdade, virando, o social, né, a parte ambiental, assim, que a gente pode segmentar nessas áreas, elas estão todas interligadas. Eu acho que está totalmente ligado o social com a parte ambiental, a parte de educação, né, e o que eles fazem lá, o trabalho é incrível, realmente. Muito legal. Mas agradecer mesmo, pedir desculpa por não ter participado das outras reuniões, eu estava de férias em uma delas e estava sempre com
com contratempo aí, mas foi um prazer estar participando. Logo, logo a gente vai fazer uma reunião, várias ideias. Legal, professora. Bacana. Muito obrigada. Todos, obrigada. Ninguém mais quer falar? Milena, posso claro. Fazer uma coisa só? A Milena levantou a mão. Tá bom, depois eu falo. Pode abrir a câmera, Milena. Oi, agora não dá, gente. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Tipo, como vocês fazem toda essa questão de, tipo, gestão, sabe? De, tipo, não sei, tipo, toda essa questão meio burocrática mesmo, chegar, se alguém tiver, não sei, tipo, com algum vício, chegando lá, tipo, sabe, convencer as pessoas, essas coisas mais que eu queria saber, tipo, na divisão. Por exemplo, só quem paga a casa dos amigos, assim, é o proprietário, ou, tipo, com a oficina eles conseguem realmente, tipo, conseguir um pouco de dinheiro para ajudar. É mais essa questão de gestão mesmo, tipo, econômica, de transporte para eles irem até lá, essas coisas. Então, assim, a Casa dos Amigos, ela é no município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Então, nós apenas escolhemos o curta para debater os assuntos relacionados. Mas, pelo que eu entendi, é uma instituição sem fins lucrativos, em que o próprio trabalho dos moradores, eles fazem a subsistência da casa, né? Então, você viu que um falava assim, eu faço trabalho para fora também. Eu topo qualquer parada, né? Eu faço marcenaria, eu planto, eu colho, ele foi falando várias coisas. E um outro, que é morador, ele é da parte de organização, motorista. Então, cada um pegou o seu talento e foi para frente. Foi muito interessante a fala de um deles lá. Você vê qual que é o serviço que se identifica mais e vai, porque aquilo vai acabar gerando os próprios recursos para eles plantarem, para eles colherem, e eles vivem com simplicidade, né? Acredito que não deve ser um orçamento muito grande, mas o que eles colhem, o que eles plantam, eles comem, e o que eles trabalham, eles dividem para todos, e o mais importante, eles se educam mutuamente, eles debatem, eles tentam entender seus direitos e deveres. Mas, de qualquer forma, eu posso também pegar o contato, depois de passar. Milena, depois a gente poderia, se vocês quiserem, né, dar um certificado para todos, pela participação, inclusive, até das pessoas que estão aqui, se vocês quiserem depois escrever a respeito disso, eu vou deixar meu e-mail aqui, a Simone, a Ana Cláudia Simone, né? Primeiro a Ana Cláudia, depois a Simone, né? Pode falar, Ana Cláudia, depois a Simone. Não, eu queria, aproveitando a fala do Luiz, falar, se vocês tiverem interesse em ver também o nosso trabalho, que a gente tem feito no Sesc Bom Retiro, ele está no YouTube, no canal do Sesc Bom Retiro, e chama Outros Mundos Possíveis. Tá? São 6 temporadas, então cada temporada tem um tema ligado ao trabalho. Então, trabalho e identidade como identidade, trabalho e consumo, trabalho e natureza. E, por último, que ainda não saiu, é o trabalho e o bem viver, que o bem viver é o oposto, né, do modo como a gente vive, está muito ligado à visão indígena da vida, né? Então, o bem viver ele está ligado a essa visão indígena da comunidade, das relações com a natureza e tal. Eu vou... Depois eu posso... Eu não estou sem o link agora, eu vi que alguém falou, mas eu vou tentar achar e eu ponho... eu estou procurando já. Você está procurando? Eu já ponho no chat. Tem um link no YouTube que já tem todos os... Você coloca lá no YouTube, no Sesc Bom Retiro, tem todos os programas, sabe o link? Aí você escolhe qual te interessa. E agradecer também. Milena, eu senti dificuldade de entender também o que você pediu que você perguntou, né? Se eles são subsidiados, como que funciona, porque mesmo sendo um local com poucas pessoas,
existe uma casa, né? Existe uma casa, existe uma área grande, né? De quem que era aquela área, isso também me deixou inquieta, né? Como organizar isso em outros lugares, né? Funciona super bem, mas teve um início disso, né? A gente não sabe se hoje é subsidiado, porque, por exemplo, as cooperativas de material reciclável de Bauru, elas são subsidiadas pela prefeitura, o espaço da prefeitura, a coleta da Endurb, então daí eles conseguem se organizar, mas como começar isso sem um subsídio, né, com pessoas vulneráveis? Também eu achei que para mim ficou faltando, talvez porque a importância não seja exatamente essa, né, talvez a mensagem é possível com subsídio, talvez, né, organizar as pessoas de uma forma que dê certo, como eles fizeram, né? Discutindo valores, discutindo sociedade, discutindo trabalho, dignidade. Então, eu acho que talvez não tenha sido abordado, né, essa questão, porque o foco é o outro, mas eu também senti, né, que faltou essa explicação. E outra coisa que eu queria contar para vocês, né, não sei se todos acompanham, contar não que seja uma novidade, né, mas contar para que saibam, né, para ter a informação. A USP, ela elaborou o plano ambiental da USP, né, são diversos temas, um deles é resíduos, é esse que a gente conversou, né, que o USP Recicla está, né, altamente interligado, mas existe a temática de água, energia, mobilidade, educação, são 9 temáticas. E o ano passado, um pouquinho antes de começar a pandemia, o campus se organizou em uma comissão com diversas pessoas e elaborou o plano diretor ambiental do campus de Bauru. E nós já tivemos uma reunião, porque essa comissão venceu o mandato da outra, então algumas pessoas foram incluídas, outras saíram, né, dessa comissão, mas o plano foi elaborado, a professora Thais, que é a nossa vice-prefeita, ela participou de reuniões na universidade, e o nosso plano, só existem 2 planos de plano diretor ambiental dentro da universidade, e o do campus de Bauru é um deles, é Bauru e Piracicaba, né? Então a gente está sendo referendado por aí, e então é muito bacana, né? Fizemos uma organização, um diagnóstico enorme das temáticas ambientais, já sabemos quais são os nossos problemas, e agora a gente precisa trabalhar nessas demandas. Então, se os alunos quiserem participar, existe a participação discente, tem 2 alunos, um da graduação e um da pós-graduação que participam dessa comissão, mas todos são bem-vindos, né? O Fernando é um cara, né, que sempre apoiou todos esses trabalhos, já esteve conosco em diversos momentos. A Denise é uma querida, como vocês falaram, também não podia deixar de falar, porque a gente está junto, a gente é parceira nisso há 27 anos, né? E a professora Linda é uma querida que está sempre apoiando, né, as nossas ações, né? Também uma parceira que eu pessoalmente admiro muito, que gosto muito, e fico encantada toda vez que ela está conosco. Então, muito obrigada, professora Linda. Eu gostaria de dizer, Simone, que eu estou tateando ainda, né, no projeto, na comissão, e cada vez mais eu vejo a importância do seu trabalho. Muito obrigada. Eu cada vez mais vejo que tem que ter mesmo uma interação, né, entre FOB e prefeitura, não ter essa separação, porque somos um só, então, muito menos dentro de um campus, que muitas vezes, na experiência que eu tive no CIP, isso era muito nítido, porque vai arrumar uma coisa é a FOB, vai arrumar outra coisa é a prefeitura do campus. Não, mas pelo menos neste patamar, né, nesse assunto aí, é comum de todos. Fico muito feliz de estar com você nesse projeto. Muito obrigada por toda a ajuda. Muito obrigada, Linda, Ana Cláudia, a todos aqui que estiveram presentes. Eu vou encerrar e
e dizer que eu queria encerrar com uma fala do Ailton Krenar, né? Ele fala que ele, na Constituição de 1988, ele pintou o rosto no Planalto, e foi pintando, e foi se despindo de terno e gravata. E ele fala que se a humanidade percebesse que a gente é só um, não precisaria existir o termo sustentabilidade. Não precisaria ter esses conceitos, né? Então fica aí para a gente refletir. E ele tá no Papo de Segunda na GNT, sabe aquele programa que tem o Porchat e aqueles outros, né? Tem o Emicida, que eu gosto muito. Um dia ele tava meio bravo até lá, porque ele tá cansado, né? Com todo direito, ele tá bem cansado. E é uma coisa pra gente pensar, só que a gente tá muito aquém dele, porque ele é indígena e ele vive na aldeia, então a gente tem que evoluir muito para chegar às percepções de quem vive mesmo esse dano ao meio ambiente que nós estamos vivendo. A gente, como sociedade de consumo, tem um papel importante, mesmo que seja bem devagar, né, Simone? Mas somos aqui, estamos na cidade e temos que fazer a nossa parte. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Até mais. Obrigada, linda, pela presença.